A correspondente Priscila Yazbek está aqui com a gente nesta cobertura diretamente de Nova York. Priscila, como foram as últimas horas após este ataque dos Estados Unidos contra o Irã? Oi, Gabriel, bom dia a você, bom dia a todos que nos acompanham. Um dos principais destaques dessa manhã foi a repercussão no Irã, a partir de uma coletiva do ministro de Relações Exteriores do Irã, o Abbas Araqchi. Vou trazer aqui alguns dos destaques do que disse Abbas Araqchi, que falou, inclusive, que os Estados Unidos traíram a comunidade internacional, foram os destaques da sua fala. Falou que os Estados Unidos também traíram os seus eleitores, justamente porque fizeram uma campanha com a promessa de trazer uma solução diplomática, mas fizeram e romperam com essa promessa de fazer um diálogo, de abrir um diálogo, quando fizeram esses ataques neste sábado. Então, nas palavras de Abbas Araqchi, o presidente Donald Trump traiu o Irã, traiu a diplomacia e enganou os seus próprios eleitores. Também na sua coletiva e no seu discurso, um dos destaques foi o que pode vir a seguir, quando ele disse que o Irã responderia em legítima defesa. Então, é de se esperar uma resposta iraniana. Ataques já estão acontecendo, mas respostas que devem continuar e também respostas por parte dos Estados Unidos. Então, Trump já disse no discurso de ontem, às 10 horas aqui da noite do horário local, às 11 horas do horário de Brasília, que o objetivo da operação de sábado era a destruição da capacidade de enriquecimento natural do Irã, e ele falou que o ataque foi um sucesso, que obliterou as forças e as instalações nucleares do Irã, e ele disse que essas instalações nucleares tinham sido completas e totalmente obliteradas, e um dos pontos mais importantes do discurso de Donald Trump é que ele disse que o Irã deve agora fazer a paz, que se não fizer, os ataques futuros serão muito maiores. Então, com o Irã dizendo que vai agir em legítima defesa e Donald Trump dizendo que se o Irã não buscar a paz, ele vai responder com ainda mais força e que os ataques vão ser ainda maiores, é de se esperar mais escalada depois dessa entrada direta dos Estados Unidos nesse conflito. Até ontem, até este sábado, os Estados Unidos apoiavam os ataques de Israel, também forneciam aparatos militares para que Israel se defendesse das retaliações iranianas depois do ataque que foi feito na quinta-feira retrasada, e os Estados Unidos tinham afirmado que durante 2 semanas iam avaliar se poderiam entrar ou não de forma mais direta nesse conflito e de forma ofensiva, algo que não vinha acontecendo até este sábado, quando essas 3 instalações nucleares do Irã foram atingidas. Os Estados Unidos, o presidente Donald Trump tinha falado, inclusive neste sábado, já talvez dando um sinal de que essa operação poderia acontecer, que esse prazo máximo que ele deu na quinta-feira de 2 semanas seria um prazo máximo. E na ocasião ele tinha falado que esse prazo teria sido colocado de 2 semanas para que os Estados Unidos avaliassem um ataque, para que se abrissem negociações, porque ele via uma possibilidade de negociações com o Irã. Também o Irã ontem se manifestou, tinha dito que com apenas uma ligação os Estados Unidos poderiam encerrar o conflito, contanto que Israel cessasse os ataques. Mas Israel não cessou os ataques, o Irã também não sentou à mesa de negociação, os Estados Unidos não esperaram o prazo de 2 semanas, que viria apenas na outra quinta-feira, sem ser nessa quinta-feira, na outra, e realizaram então esses ataques. A análise que se faz sobre a mudança de postura dos Estados Unidos é que o presidente americano Donald Trump, ele vinha tentando uma solução diplomática com o Irã, vinha tentando um acordo nuclear, não queria que Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, fizesse um ataque às instalações nucleares do Irã. Nos últimos meses, em diversos momentos, isso foi reiterado pelos Estados Unidos, mas a partir do momento em que Donald Trump vê que essas operações foram bem-sucedidas por parte de Israel, os Estados Unidos tentam ganhar crédito também nessas operações. E aí havia uma divisão interna entre republicanos mais agressivos, mais hawkish, que queriam que Donald Trump entrasse nesses ataques, já que o Irã está em um momento especialmente vulnerável
vulnerável com suas forças proxies no Oriente Médio, suas milícias no Oriente Médio, todas muito enfraquecidas, e porque essa seria uma oportunidade única de os Estados Unidos neutralizarem a ameaça nuclear do Irã. Por outro lado, havia uma base de eleitores e também de republicanos do movimento MAGA, o Make America Great Again, que defendiam que o presidente Donald Trump não deveria se envolver em mais um conflito externo. Ele que tinha, inclusive na sua campanha, se elegeu prometendo que não envolveria os Estados Unidos em novas chamadas guerras eternas, que são como esses conflitos ficaram conhecidos depois dos atentados às Torres Gêmeas de 2001, quando os Estados Unidos passaram a se envolver em conflitos como, por exemplo, no Iraque e no Afeganistão, que levaram à morte de milhares de soldados e aos gastos trilionários com essas guerras e com esses conflitos externos. Portanto, havia uma pressão para Donald Trump não entrar nesses conflitos, uma pressão, inclusive, de Steve Bannon, que é um dos principais estrategistas de Donald Trump, que almoçou com Donald Trump na quinta-feira, antes de Donald Trump dizer que ia refletir por 2 semanas se os Estados Unidos iam entrar de forma mais direta nesse ataque, mas aí no sábado, então, os Estados Unidos entraram de vez nesse conflito de forma mais direta, escalando muito esse conflito, e agora há uma grande apreensão sobre o que pode acontecer. E aí o que se tem é que também há um temor sobre as bases americanas que podem ser atingidas. Os Estados Unidos têm bases americanas em diversos locais do Oriente Médio. O Irã já tinha dito que se os Estados Unidos se envolvessem, poderia fazer ataques a essas bases, e os Estados Unidos já tinham falado que se essas bases americanas fossem atacadas, iam responder com força. Portanto, é um momento de avaliação sobre qual vai ser a escalada desse conflito, e para os Estados Unidos há uma perspectiva que Donald Trump pode sair vitorioso se de fato essa guerra se encerrar, esse conflito se encerrar, ou ele pode acabar tendo também um problema grande internamente se esse conflito acabar se prolongando. Volto com você, Gabriel.